Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso, mas não encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa sexta-feira abençoada, onde Deus nos concede essa dádiva de celebrarmos juntos o Santo Sacrifício, a Santa Missa, e daqui, não é, da nossa paróquia, ser transmitido para todo o Brasil e além Brasil, pela TV Canção Nova. Nós somos um povo abençoado e precisamos assumir a bênção de Deus na nossa vida, porque Deus quer que nós vivamos como um povo abençoado. Nós precisamos absorver e assumir aquilo que Jesus hoje no Evangelho está revelando. O reino de Deus chegou para vós. Nós precisamos assumir que o reino de Deus chegou para nós. E o que é o reino de Deus senão a presença do próprio Deus? Ali, diante daqueles homens que questionavam Jesus e que chegaram na absurdidade de dizer que Jesus estava expulsando aquele demônio pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios, eles chegaram nessa absurdidade porque eles não queriam acolher Jesus, eles não queriam aceitar que Jesus é o Messias prometido a Israel, eles não queriam acolher a palavra e o ensinamento de Jesus, e eles chegam à loucura de dizer: é por meio de Beelzebul que ele está expulsando esse demônio. São João, na primeira carta, vai dizer a nós: Jesus veio destruir as obras do diabo. Nós precisamos ter isso muito claro, e aí entendemos que o reino de Deus é o próprio Deus no meio do seu povo. Não é o Deus motor imóvel dos filósofos, não é o Deus do deísmo, é um Deus
que não aceita o slogan desse mundo, que muitas vezes diz: olha, Deus até criou tudo, mas Ele não interfere em nada. Não, se o reino de Deus chegou para nós, esse reino de Deus, essa presença de Deus, é a presença do Deus que criou todas as coisas, por amor do ser humano, de cada um de nós, que enviou os patriarcas, os profetas, que falou ao seu povo, que interferiu em muitas vezes na história do povo de Israel. Quando a gente vai ler do Gênesis até o início do Novo Testamento, lá em Mateus, quantas vezes Deus fez maravilhas em favor daquele povo. Quantas vezes Deus operou coisas extraordinárias em favor do povo eleito. Falou com Noé, para Noé construir a arca, para salvar a humanidade. Fez na vida de Abraão, Isaac, Jacó. Depois nós vemos tudo o que Deus fez para tirar o povo da escravidão do Egito. Nós vemos a ação de Deus através de Josué, aonde ali Deus para o sol e faz a lua retroceder para que o inimigo fosse derrotado pelo poder de Deus. E lá no texto de Josué vai dizer: nunca antes, no capítulo 10 de Josué, Deus obedeceu a voz de um homem como obedeceu a voz de Josué, quando Josué diz: detente sol, retrocede lua. Um Deus que intervém, não é um Deus indiferente. Se o reino de Deus está no meio de nós, essa verdade revelada por Jesus, ela incide diretamente na minha vida e na sua. Na sua vida, você que acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, você que acompanha agora pela TV, o reino de Deus está no meio de nós. Diga comigo: Deus está aqui. Se nós estivéssemos numa reunião no meio da rua e estivéssemos lá em nome de Jesus, o Evangelho diz, Jesus disse no Evangelho: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Só que nós estamos dentro de um templo, num lugar da manifestação da glória de Deus, de uma forma ainda muito mais intensa. Nós estamos escutando a palavra de Deus. Daqui a pouco Deus se fará presente, vivo, real, na presença eucarística, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero dizer para a igreja: o reino de Deus está no meio de nós, aleluia. E eu queria que você aplaudisse o reino de Deus que está aqui. O reino de Deus é Deus presente. O reino de Deus é um Deus que nós podemos ter relacionamento com Ele, intimidade, amizade, onde Ele vai transformando a nossa vida, dia após dia. Mas eu gostaria de dizer para você que esse reino de Deus que chegou para nós, ele tem uma oposição. Ele tem alguém que se opõe a ele. O diabo, o demônio, Satanás, a antiga serpente. Nós não podemos deixar de entender que nós estamos em guerra. Nós estamos numa guerra espiritual. Jesus veio para destruir as obras do diabo. O Evangelho começa com Jesus expulsando o demônio. E eu e você precisamos entender o que está acontecendo no mundo espiritual. E de que lado nós precisamos estar. E de onde nós precisamos buscar força para vencer a guerra. Nós precisamos entender que existe uma batalha entre o céu e o inferno. Mas nós sabemos que o céu é infinitamente mais poderoso que o inferno. Porém, muitas vezes nós escolhemos as realidades do inferno. Muitas vezes nós escolhemos o pecado.
Muitas vezes nós escolhemos aquilo que o mundo ensina. Muitas vezes nós damos abertura para o pensamento desse mundo e renegamos o pensamento de Deus. E aí nós vamos dando espaço na nossa vida para que aquilo que é o antirreino aconteça. Jesus já nos salvou. Jesus já venceu o diabo. Jesus já venceu a morte. Jesus já venceu o pecado. Mas a guerra continua. E ela vai se findar. E o Papa Francisco nessa semana relatou como vai ser o último momento dessa guerra, nos fins dos tempos, no dia final, onde São Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que quando a trombeta do arcanjo soar, com o sopro da boca, o Senhor aniquilará definitivamente o diabo no quinto dos infernos. Mas enquanto isso, nós estamos em guerra. No entanto, que Jesus, ao rezar, lá em João 17, eu até anotei aqui na minha colinha, no versículo 15, Jesus vai dizer assim, pensando nos discípulos que ficariam depois que ele morresse, e ressuscitasse e voltasse para o Pai, e pensando em nós, que seríamos os discípulos no século 21, e estaríamos aqui, nesse ano de 2021, nessa paróquia. Eu não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Jesus está dizendo ao Pai, eu não rogo que o Senhor os tire do mundo, eu já venci o mundo. Lembra o que Jesus disse? No mundo, há vez de ter tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Não tire do mundo, eu já venci o mundo e eu posso dar vitória para eles, mas preserve-os, guarde-os do maligno. Depois, no Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 10, Jesus vai dizer: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, nos versículos 10 a 12, vai dizer: enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do maligno. Diga para quem está do seu lado: o maligno vive aprontando ciladas para tentar nos desviar, nos enganar, nos tirar da graça, nos roubar a salvação. Mas Paulo vai dizer, agora eu estou dizendo para você que está me acompanhando de casa, para você que está aqui, Paulo vai dizer: fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos no reino de Deus que está no meio de vós, fortalecei-vos no Deus presente no meio de vós, fortalecei-vos no Senhor, na sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do maligno, do diabo, pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Você já conhece isso aqui de có e salteado, de frente para trás. Mas a nossa luta é contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço, nos ares. Olha como o apóstolo Paulo clareia a nossa visão espiritual. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue. Os nossos inimigos não são pessoas. Os nossos inimigos são espíritos malignos. Muitas vezes a gente trata o outro que pensa diferente de nós, ou até mesmo que está imerso numa ideologia, numa estrutura de pecado, como se ele fosse o nosso inimigo, mas ele não é. O nosso inimigo é espiritual. E veja só a visão do combate. Apocalipse 12, versículo 17. Cheio de raiva por causa da mulher, em maiúsculo, aqui pode figurar a Virgem Maria, numa visão mariológica, mas também numa visão eclesiológica. A mulher é a igreja que dá a luz ao filho e aos filhos. E aí o Apocalipse vai dizer: o dragão
começou a combater o resto dos filhos dela. Escuta bem: os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Diga para quem está do seu lado, sorrindo com os olhos: é nós. Você gostou, né? Diga mais uma vez: é nós. Nós estamos nesse combate, queridos. O reino de Deus está no meio de nós. Deus é por nós, mas nós temos que escolher o lado certo. Nós precisamos fazer as escolhas certas. Nós não podemos escolher o pecado, nós não podemos escolher as ideologias desse mundo, nós não podemos seguir o pensamento desse mundo. O que norteia a vida de um cristão está escrito neste livro, que nós celebramos o mês da Bíblia no mês passado. Aqui está o que você precisa seguir. Aqui está como você deve educar os seus filhos. Aqui está como você deve se comportar na sociedade. Aqui está todo o segredo para nós vencermos o diabo. E aí eu anotei aqui o número 2851 do Catecismo da Igreja. Quando nós vamos olhar a petição última do Pai Nosso, e isso nós rezamos todos os dias. Eu rezo o Pai Nosso não sei quantas vezes no dia, porque eu luto para rezar o rosário todo dia, os 4 terços. Então, fazendo o cálculo, além da missa, várias vezes eu rezo o Pai Nosso. E a última petição do Pai Nosso: mas livrai-nos do mal. E o Catecismo da Igreja vai dizer assim: o mal não é uma abstração, mas designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. Diga comigo: o anjo que se opõe a Deus. E aí continua o catecismo: o diabo é aquele que se atravessa, ele é atravessador, ele se atravessa, diz a doutrina da igreja, no desígnio de Deus e na sua obra de salvação realizada em Cristo. Ou seja, nós estamos salvos, amém? Jesus nos salvou na cruz, amém? Você acredita? Se você acredita, diga comigo: glória a Deus. Se você que está em casa acredita, glória a Deus. Se você que está no hospital acredita, diga glória a Deus. Aonde você estiver, nós fomos salvos. Mas dentro do combate que nós temos enfrentado, existe um atravessador, alguém que atravessa na frente do plano de Deus para tentar nos desviar. Jovens, existe uma força maligna espiritual que quer desviar vocês do caminho de Deus, que quer fazer de vocês mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Famílias que estão aqui, existe um atravessador que quer destruir o seu relacionamento matrimonial, a vida da sua família. E nós precisamos entender que a nossa escolha deve ser pelo lado certo, para o lado certo. E quando no Pai Nosso nós suplicamos ao Pai que Ele nos livre do maligno, que Ele nos livre do mal, nós precisamos e pedimos, e precisamos entender que nós pedimos ao Pai que nós sejamos livres dos males presentes, dos males passados e dos males futuros. E com a libertação dos males que pesam sobre a humanidade, a igreja implora o dom precioso da paz, a graça da espera perseverante do regresso de Cristo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no poder do maligno. Não sou eu que estou dizendo. Ah, mas você não gosta do mundo, padre? Gosto. Você gosta de estar aqui? O mundo que eu gosto é o mundo criado, a beleza, a graça de nós sermos irmãos, e não aquilo que se opõe cada vez mais de uma forma muito intensa a nosso Senhor. Aquilo que o anticristo, o espírito do anticristo, e aí São João clareia muito a nossa visão. O espírito do anticristo que age no mundo, que quer nos colocar em oposição ao evangelho,
a igreja, que quer nos colocar em oposição a tudo aquilo que é de Cristo. Ele está atuando no mundo, ele atua nas esferas políticas, ele atua na internet, na deep web, naquela internet mais profunda, mas na internet superficial, para armar ciladas aos filhos e às filhas de Deus. Nós precisamos perseverar no caminho do Senhor. Nós precisamos perseverar. Olha o que Santo Ambrósio de Milão, aquele que a pregação dele converteu Agostinho, ele vai dizer: o Senhor que tirou o vosso pecado e perdoou as vossas faltas, tem poder para vos proteger e guardar das insídias do diabo que vos combate, para que não vos surpreenda o inimigo que tem o hábito de engendrar a culpa. Eu vou repetir. Está prestando atenção? Está ligado aí? Tá ou não? Ou está distraído? Está ligado aí em casa? Está ligadinho? Presta atenção. Os santos nos ensinam demais. Ensinam demais. E aqui Santo Ambrósio traz uma palavra preciosa para nós. O Senhor que tirou o vosso pecado e perdoou as vossas faltas, tem poder, diga comigo, tem poder para vos proteger. Vou mudar aqui, para nos proteger e guardar das insídias do diabo que nos combate. Está vendo como nós podemos ser vencedores de toda essa insídia maligna, essa tentação, aquilo que o diabo muitas vezes faz na mídia, faz nas notícias, quantas pessoas oprimidas pelo medo, e o diabo se utiliza porque ele faz ciladas. Quantas pessoas oprimidas pelo medo, angustiadas, porque o diabo está armando ciladas. Mas o Jesus que perdoou as nossas faltas na cruz, diz Santo Ambrósio, tem poder para nos proteger e guardar das insídias do diabo que nos combate, para que nós não sejamos surpreendidos pelo inimigo que tem o hábito de engendrar a culpa. E agora, eu quero dizer isso aqui com toda a força do meu coração, do meu ministério sacerdotal, do profetismo que muitas vezes Deus me concede de ter, usando das palavras de Santo Ambrósio de Milão. Ambrósio vai dizer: mas quem a Deus se entrega não tem medo do diabo. Aleluia! Quem a Deus se entrega não tem medo do diabo, porque o reino de Deus chegou para vós. Aleluia! Diga para o irmão que está do seu lado: é nós, no céu, é nós vencendo. Nós vencemos quando nós nos entregamos a esse Deus, quando nós convidamos esse Deus para entrar na nossa vida, quando nós chamamos Deus para entrar na nossa casa. A nossa casa está protegida pelo sangue derramado por Jesus lá na cruz. O diabo não pode, numa família que convida Deus para entrar na sua casa e escolhe Deus, não escolhe as novelas, não escolhe a porcaria daquilo que é ensinado nessas séries malditas que estão aí na TV, não escolhe o lado do diabo, mas diz: Deus, entra na minha casa e vence na minha família. Mas se você leva para dentro da sua casa só porcaria, só aquilo que é do diabo, como é que você vai colher vitória? Se você está plantando só porcaria. Estou bravo mesmo. Como é que a gente vai colher fruto bom se a gente leva só veneno? Ah, mas é só um pouquinho. Não é muito bom a gente ficar falando certas coisas, porque hoje é tão complicado, né? Certas coisas assim, não vou falar nada assim complicado para a Canção Nova e para mim não. Mas eu vou dizer, é só um pouquinho. Coloca uma gotinha de veneno durante uma semana, só um pouquinho para você ver o que vai acontecer com você. É só um pouquinho, não tem problema.
Coloca. Não vou falar para você fazer a experiência, que eu não quero que você morra. Não, de jeito nenhum, estou brincando. Porque a gente acha assim, eu sou o cara, meu irmão, nada mais me atinge, eu já cheguei num nível espiritual, aleluia. Eu posso ver uma cena daquelas que não me atinge mais. Eu posso fazer isso, aquilo, outro, escutar isso. Não, eu sou intransponível. O único invencível é Deus. Único. Nós. Eu sou devoto de um santo, que é o santo da alegria, chamado São Francisco, ou melhor, fugiu agora o nome dele, mas eu vou recordar já já. Ele diz assim, Felipe Neri: Senhor, segura. Ele acorda, na história de Felipe Neri, ele acorda e ele diz assim para Deus: Senhor, segura o Felipe, porque senão até no fim do dia ele estraga tudo. Talvez você seja super mulher, você tenha poderes da Marvel, né? Você faz assim, tá tudo resolvido. Eu sei de que barro eu sou feito. Eu sei de onde eu vim. E eu sempre recordo o que o Apocalipse vai dizer: lembra-te de onde caíste e volta-te para o primeiro amor. Volta-te para a radicalidade inicial. Não dê espaço para o demônio. Escolha a Deus. Quem se entrega a Deus, o diabo não tem poder, diz o santo Ambrósio de Milão. Porque se Deus está por nós, quem será contra nós? Diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga mais forte, se Deus é por nós, quem será contra nós? É nós. Ele é por nós. Agora, querido, querida, sinceramente, ou a gente se entrega de verdade para Deus, e aí entregando-nos de verdade para Deus, nós não precisamos temer o diabo, porque a nossa aliança com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, o nosso desejo de viver os sacramentos, viver a Eucaristia, o nosso desejo de ouvir a Sagrada Palavra, o nosso desejo de ter comunhão com o céu, o nosso desejo de não estar em pecado e viver constantemente em estado de graça, o nosso desejo de buscar as virtudes, o nosso desejo de nos parecermos com Jesus, de ter a mente de Cristo, os sentimentos de Cristo. Isso vai nos protegendo. Eu sempre olho para Eliseu e vejo Eliseu como sendo uma cerca de arame farpado, onde o diabo não se aproxima. E olha como que Eliseu era conhecido. Se você depois quiser ler lá, segundo livro de Reis, no capítulo 6, vai mostrar que Eliseu, o profeta de Deus, ele tinha tanta comunhão com Deus, ele era um homem tão íntimo de Deus, que Deus revelava tudo aquilo que o inimigo ia fazer, as ciladas contra o povo de Israel, e ele avisava: olha, o rei de Arã vai atacar em tal lugar. Israel se armava e vencia a guerra. E aí um dia o rei chamou os oficiais e falou: olha, tem alguém nos traindo aqui. E aí falam para ele: não, meu senhor, não existe um traidor no meio de nós, é o homem de Deus, o profeta Eliseu, que tudo que é dito nas quatro paredes a ele é revelado. Mas aonde está esse Eliseu? Está lá em Dotaim. Então vamos lá pegar o melhor do exército, o melhor que eles tinham dos carros de guerra. Eles foram e cercaram a cidade de Dotaim inteirinha, para pegar um único homem de Deus. Um homem de Deus. Imagina um homem e uma mulher de Deus dentro de uma família, numa casa. Imagina um homem e uma mulher de Deus num órgão público, trabalhando, sendo fiel, não cedendo. Imagina um homem e uma mulher de Deus no meio da rua, protegido e guardado. E aí o servo de Eliseu sai
e vê a cidade cercada de carros, cavalos e o melhor do exército do rei de Arã. E ele entra apavorado e ele diz para o profeta Eliseu: ai, meu senhor, e agora o que nós vamos fazer? Eu sempre, quando eu conto essa passagem, eu fico imaginando como que o padre Léo faria se ele fosse Eliseu. Eliseu foi super delicado, colocou a mão na cabeça do servo e falou: Senhor, abra-lhe a visão para que ele enxergue. Eu imagino que o padre Léo ia colocar a mão na cabeça do servo e ia falar assim: abre os olhos dessa anta, para que ele veja quem é o Deus que ele serve. E aí Eliseu orou, o servo saiu, e quando o servo sai, ele se espanta, porque a cidade estava cercada de carros, cavalos e cavaleiros de fogo. O exército do céu tinha descido para defender o homem de Deus, porque ele tinha aliança, ele tinha comunhão, ele tinha relacionamento com Deus, o reino de Deus acontecia na vida dele. E aí o profeta vai dizer: os que estão do nosso lado são em maior número do que aqueles que estão contra nós. Repita comigo: os que estão do lado daqueles que se entregam a Deus e que vivem o reino de Deus são em maior número do que aqueles que são contrários aos filhos e às filhas de Deus. Diga comigo: eu quero escolher a Deus. Eu vou cada vez mais me entregar a Deus, e eu experimentarei na minha vida a proteção do alto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é pela minha casa, quem será contra a minha família? E hoje, nessa noite, eu quero, Senhor, experimentar o Teu reino na minha vida, na minha casa, na minha família, porque eu me entrego totalmente a Ti, e eu nada temerei, porque eu sei que Tu estás comigo. Amém. Amém. Aleluia. O reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus é acessível a vós. Fica de pé. Eu quero dizer para você em casa: o reino de Deus está no meio de nós. E se nós formos aliados de Deus, o diabo não nos vencerá. Nós lançamos uma campanha nesse mês, entrando para novembro e dezembro, na Canção Nova, declarando: a minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Serão 3 meses clamando o sangue de Jesus sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Eu quero convidar você a elevar os seus braços. E também é uma forma dos sócios ajudarem a Canção Nova, porque vai vir o boleto com a oração e com toda a motivação para esse tempo. E no mês de dezembro será enviados sacramentais, a água e o sal, exorcizados, abençoados, para nós termos na nossa casa, para vencermos o combate. Eu queria que você, com seus braços erguidos agora, com seus olhos fechados, escolhesse Deus. Escolha Deus nesse momento. Fala para Ele: Deus, eu te escolho e eu te acolho. Deus, vai dizendo para Ele agora livremente: eu não quero te conduzir não, porque agora é você e Ele. Fala: Deus, entra na minha vida, eu quero ter uma experiência renovadora com o Senhor. Eu quero viver aquela provocação da primeira leitura do profeta Joel. O dia do Senhor chegará, e eu quero, Senhor, eu quero viver uma renovação espiritual. Eu quero voltar à penitência, ao jejum. Eu quero voltar às armas espirituais, e eu vencerei no poder do seu santo nome. Eu vencerei, eu me entrego a Ti e nada temerei, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu, Padre Roger Luiz, estou agora com o meu braço erguido, dizendo: Jesus,
entra na minha vida, entra na minha casa. Jesus, muda tudo, coloca todas as coisas no lugar, coloca os meus pensamentos, os meus sentimentos, ordena a minha vontade, faz com que eu experimente algo extraordinário na minha vida espiritual. Eu quero fazer uma aliança contigo como Eliseu teve. Eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero ser seu amigo. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero te experimentar mais e mais na minha vida. Eu te entrego agora a minha vida. Eu te aceito agora como meu único Senhor e meu único Salvador. Meu único Senhor e meu único Salvador. E agora, com a sua mão direita levantada, nós vamos rezar a oração desta campanha dos sócios do Clube de Evangelização, declarando: a minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Declara isso. A minha família Declara. está protegida. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. A minha família Diga está comigo: protegida. Jesus, Jesus, eu te pertenço. eu te pertenço. A minha vida é tua. A minha vida é A minha tua. casa é A minha tua. casa é tua. Eu sei. Eu sei. O Senhor me salvou O Senhor me com salvou o teu sangue, com o teu sangue, pela tua cruz, pela tua cruz, pelo teu sacrifício. pelo teu sacrifício. E hoje eu testemunho E hoje eu diante do céu e da terra diante do e céu do da próprio terra, inferno, do próprio inferno, eu pertenço a ti, Senhor. eu pertenço a ti. A minha vida é tua, A minha vida é tua. inteiramente tua, Inteiramente unicamente tua, Senhor. Unicamente tua, Senhor. Eu sei Eu que sei tu és o Filho de Deus, que tu és o Filho de Jesus encarnado, Jesus por encarnado, nosso amor, por nosso no seio da Virgem Maria. no seio da Virgem Tu és Maria. o meu Senhor, Tu és o meu tu és o meu Salvador. Tu és o meu Salvador. Eu fui salvo pelo teu sangue, Eu fui salvo pelo teu sangue, resgatado pela tua morte. resgatado pela tua morte. Eu agradeço, Senhor, Eu agradeço porque te pertenço. porque te pertence. A minha família te A pertence. minha família te pertence. Os meus pais te Os pertencem. meus pais te Os pertencem. meus filhos te pertencem. Meus filhos te Eu pertencem. sou teu, Senhor. Eu sou teu. A minha Senhor. vida é A tua. minha vida é tua. Amém. Amém. Que a tua cruz, Que a tua cruz, Senhor, Senhor, seja plantada agora seja plantada na minha agora vida. na minha vida. Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor. Eu Jesus. clamo pelo poder da tua cruz. clamo pelo poder da tua cruz. Que o teu sangue precioso Que o teu sangue seja precioso derramado agora seja derramado sobre a agora minha vida. sobre a minha Que esse vida. sangue precioso Que esse sangue me precioso lave me lave de toda impureza, toda impureza. me purifique Me purifique de toda contaminação de toda contaminação que eu acabei contraindo, que eu acabei contraindo, que a minha alma, que a minha alma, que a minha mente, que a minha mente, que o meu corpo, que o meu corpo, que o meu coração, o meu coração, que os meus os sentimentos, meus sentimentos, que o meu espírito o meu espírito sejam agora sejam agora purificados purificados pelo teu sangue. pelo teu sangue. Liberta-me Liberta de toda e qualquer contaminação. de toda e qualquer Liberta-me contaminação. Liberta da mentalidade da mundana, mentalidade mundana, das falsas doutrinas, das falsas doutrinas, de toda a prática do mal. toda prática do mal. Lava-me agora, Lava-me agora, Senhor, Senhor, com teu sangue precioso, teu sangue precioso, de tudo aquilo que me contaminou no meu passado. aquilo que me contaminou no passado. Lava-me, Senhor, Lava-me com teu sangue precioso, teu sangue de precioso, toda a contaminação de toda que contaminação atingiu a minha vida que atingiu a e a minha e a família minha família por causa de ligações por causa de com ligações o meu passado. com o meu passado. Senhor, eu quero ser purificado Senhor, eu quero ser com purificado. teu sangue. Com teu sangue. Eu preciso ser purificado. Eu preciso ser purificado. Lava-me, Lava. purifica-me, Senhor. Purifica-me, Eu Senhor. creio, Eu creio. mas aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha Eu fé. preciso do teu sangue Eu precioso. preciso do teu sangue precioso. Entre Entre e lave e lava a minha casa. a minha casa. Lave o meu quarto, meu as quarto, minhas roupas as minhas e a roupas minha família. e a minha Nós família. te pedimos, Senhor, Nós te pedimos, proteção. proteção. Sim,
Sim. Que o teu sangue Que precioso o teu sangue lave precioso tudo, lave purifique tudo, purifica tudo. lave o meu lugar de trabalho, Lave meu lugar de a trabalho. minha mesa de A trabalho, minha mesa de os trabalho. objetos que eu uso, Os objetos que as eu uso. ferramentas, As ferramentas. as máquinas, As máquinas. tudo com que eu trabalho. Tudo com que eu trabalho. Purifica tudo, Senhor. Purifica tudo. Meu Deus, Meu Deus. eu te dou plena liberdade Eu te dou plena para liberdade purificar tudo. para purificar. E eu agradeço pelo que agradeço estás fazendo. pelo que estás fazendo. Tudo isso pela tua Tudo cruz, isso pela tua cruz. pelo teu sacrifício Pelo teu e sacrifício. pelo teu sangue. Pelo teu sangue. Gratidão, meu Senhor. Gratidão, meu Senhor. Gratidão, meu Deus. Gratidão, meu Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Para a Senhor. glória de Deus Pai. Para a glória de Deus, Amém. Pai. Amém. E ora por um instante em línguas. Ergue os seus dois braços. Ora no Espírito. Que toda opressão caia por terra. Que tudo aquilo que é obra do maligno seja cancelado. Que o sangue precioso de Jesus nos lave, nos purifique. Quebra, Senhor, as maldições. Quebra, Senhor, os julgos. Quebra, Senhor, as amarras, as cadeias, as algemas. Desfaz todo o mal e nos faça experimentar a libertação. Nos faça experimentar a vitória, porque o reino de Deus chegou para nós. O reino de Deus chegou para nós. O reino de Deus chegou para nós. Agradeça ao Senhor nessa hora com as suas palavras. Diga obrigado. Obrigado. Diga porque você verá Obrigado. as maravilhas que o Senhor está fazendo na sua família, na sua vida. Porque eu tenho uma boa notícia. O reino de Deus chegou para nós. Aleluia. Pode aplaudir. O reino de Deus chegou para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.